Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e o vídeo de hoje é uma resposta a um pedido que eu recebi pelo Instagram para apresentar uma estratégia que funcionasse no BOVA11. Então, hoje eu trouxe para vocês duas estratégias, uma estratégia de tendência e uma estratégia de reversão à média, com um resultado muito bom no BOVA11. E como eu já sabia que muitas pessoas iam perguntar nos comentários se a estratégia também funcionaria no índice futuro, no final do vídeo eu vou mostrar o resultado das mesmas estratégias operando o índice futuro. As estratégias que eu trouxe hoje são estratégias de swing trade para serem operados no gráfico diário. São estratégias curtas que vão durar apenas alguns dias. A estratégia de tendência ela vai durar alguns dias a mais, mas a estratégia de reversão à média geralmente ela dura em torno de uns 3 dias, às vezes menos, às vezes até mesmo um dia, tá? 1 ou 2 dias. E outra coisa importante também é que essas estratégias, elas estão no seu estado bruto, como todas as estratégias que eu trago aqui no canal. Elas ainda não passaram por otimizações, por testes de robustez. A ideia aqui não é te entregar uma estratégia pronta para ser operando, é te dar ideias, é criar insights para você aperfeiçoar, fazer os seus próprios testes, para você otimizar essas estratégias, testar a robustez dela, para, por fim, colocar em conta real, tá? Então a ideia aqui é fornecer ideias, não é entregar um operacional pronto e finalizado para você operar. Bom, a primeira estratégia é uma estratégia de tendência, como eu disse, e basicamente ela é a estratégia Turtle, que eu já mostrei aqui no canal. Eu fiz uma pequena alteração nela, que vocês já vão ver. Para quem não conhece a estratégia Turtle, eu vou deixar um card aqui no vídeo. Lá eu mostro o teste dessa estratégia em várias ações, em vários papéis. Aqui a gente vai aplicar no BOVA11. Como é que ele funciona? Ele funciona baseado nas máximas e mínimas dos candles. Vou dar um zoom aqui. Para isso você pode usar ou o indicador de canal Dontia, que ele já mostra aqui a máxima e a mínima, ou você pode usar também os indicadores highest e lowest. O highest vai mostrar a máxima e o lowest vai mostrar a mínima. Como o Dontia já mostra a máxima e a mínima, eu prefiro usar o Dontia, tá? E o que ele faz? Ele vai marcar a máxima de x períodos e você escolhe o valor de x e a mínima de x períodos também. A configuração do Turtle é uma configuração de 20 períodos para a máxima e 10 períodos para a mínima. Então eu configurei aqui para 20 períodos, ele está marcando a máxima dos últimos 20 candles e a mínima dos últimos 10 candles. A entrada acontece nesse candle aqui, ó, quando um candle ele rompe esse canal, ou seja, o fechamento desse candle ele tem que estar acima da máxima dos últimos 20 candles. Vou aumentar ainda mais o zoom aqui, ó, para não ficar nenhuma dúvida. Tá, olha só, esse candle aqui, na verdade, esse candle, ele mais do que rompeu, né? Ele ficou totalmente fora do canal. Bastaria que o fechamento dele fosse acima do canal. Isso já configura uma entrada. E nós entramos na abertura do candle seguinte. Para você não ficar aqui acompanhando o fechamento de mercado, né? Para você ter essa liberdade de colocar a ordem em outros horários, eu prefiro trabalhar com a abertura de mercado. Então, você pode rodar o seu screening à noite, durante a noite, para ver se o BOVA, nesse caso é um papel só, então não precisa de um screen, né? Você simplesmente abre o gráfico à noite e olha se naquele dia fechou acima do canal. Fechou? Você coloca sua ordem de entrada para o dia seguinte, para entrar no leilão de abertura do dia seguinte. E aí você vai comprar o papel. Importante falar também que esse setup ele só opera comprado, tá? Eu gosto de testar apenas comprado em ações, eu gosto de operar compras. Existe uma série de vantagens para quem opera comprado. E nós vamos sair quando fechar abaixo da mínima dos últimos 10 candles, que é esse candle aqui, ó. Esse candle ele fechou abaixo da mínima dos últimos 10 candles, que é essa linha azul aqui. Fechou? O que a gente faz? A gente sai na abertura do próximo candle. Então, no próximo candle, a gente sai na abertura. Esse é o Turtle original. A única coisa que eu adicionei aqui foi essa linha verde, que é uma média móvel exponencial de 50 períodos, tá? Média móvel exponencial de 50 períodos. E a gente só vai comprar quando esse fechamento ocorrer não apenas acima do canal Dontia, mas também acima da média de 50 períodos, tá? Então precisa romper o canal Dontia, mas também precisa estar acima dessa média, tá? As duas condições precisam serem satisfeitas. Repare que alguns dias antes, olha só, nesse dia aqui, ó, nós tivemos uma entrada se a gente estivesse olhando só o Dontia,
tá? Mas essa entrada ela não foi permitida porque estava abaixo da média móvel. Então aqui nós não fizemos a entrada. Apesar de ter rompido o Dontia, estamos aqui numa tendência de baixa, né? Essa média, o objetivo dela é filtrar as tendências. Então a gente só vai entrar quando estivermos numa tendência de alta, quando estivermos acima da média, tá? Então é muito simples o operacional, tá? Tivemos um gain aqui, aqui nós tivemos um stop, aqui nós tivemos um outro gain maior, ó, tá? Se a gente afastar o zoom, a gente consegue ver os gains e os loss aqui ao longo do período aqui do BOVA11, tá? Esse teste, ele começou lá do início do BOVA11, começou lá em 2019, 2009, na verdade. 2009, nós temos aí, então, uns 12, 13, uns 13 anos aí de backtest aí, que é o período de existência aí do BOVA11. A gente pode ver que ficou um período grande aqui sem operações, ó, porque estava numa tendência de baixa, tá? Então isso aqui evita muitos stops. Vou aumentar o zoom aqui, ó. Isso aqui foi em 2015, tá? Aquela queda forte, ó, da bolsa, ele não conseguiu romper nem o Dontia nem a média móvel, então a gente fica sem operações nesses períodos de queda. E nos períodos de alta volta a dar mais operações. Enfim, esse é o operacional. E qual foi o resultado então de todo esse backtest, todas essas operações? O resultado nós encontramos aqui, ó. Aqui nós temos as métricas. Antes de ir para a métrica, mostrar o gráfico. Esse é o gráfico de capital, tá? A simulação aqui de um capital reinvestindo os lucros, ou seja, se teve gain na operação, todo aquele dinheiro entra na próxima operação, tá? Entrando com 100% do capital disponível para esse papel, para BOVA11. Então, essa é a nossa curva de capital. A gente pode ver que tivemos um período aqui onde a estratégia ficou mais ou menos no 0 a 0, que é um período ali de bear market, né? Que foi o período ali da bolsa que a gente viu, e depois decolou, né? Isso aqui conseguiu uma rentabilidade de 183%. Tá? 183%. Isso significa que, além de ter sido uma rentabilidade acima da bolsa, foi uma rentabilidade também com menos quedas, né? Com um drawdown bem menor que a bolsa. O nosso drawdown máximo ele foi de, cadê? Aqui, ó, percentual, 16%. 16%. Nesse período nós chegamos a ter quedas na bolsa de mais de 40%. Tá? Então foi menos da metade do drawdown, com uma rentabilidade ainda superior à da bolsa, operando apenas o ETF da bolsa, que é o BOVA11. Antes de passar para a próxima estratégia, se você gostou dessa análise e quer aprender a desenvolver estratégias para operar em conta real, né? Para isso você precisa fazer análises que vão bem além disso aqui que eu mostro no canal, tá? Bem além desses vídeos. E para isso eu tenho um curso Estrategista Quant, tem um link aqui na descrição do vídeo, e nele você aprende a fazer toda essa análise aqui e análises bem mais profundas, com outras métricas, detalhando mesmo todo o backtest ali para não ter o perigo de você fazer um backtest, ter um resultado ali, tá? Na sua plataforma, na ferramenta que você estiver usando, e quando vai operar em conta real, você ter prejuízo, ter um resultado diferente. Então, nesse curso eu ensino exatamente isso, como testar estratégias e saber se de fato aquela estratégia ela vai funcionar em conta real ou não. Então, tem um link aqui na descrição do vídeo, Estrategista Quant, e quem compra o curso também recebe desconto na assinatura dessa plataforma aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o Invest Charts. Bom, vamos para a próxima estratégia. A próxima estratégia, eu vou rodar ela aqui, é uma estratégia de retorno à média. Então são operações mais curtas, tá? De menor prazo. Aqui a gente teve algumas operações que duraram mais de uma semana. Nessa outra as operações são ainda mais curtas. E como que é o operacional? Primeiro eu vou mostrar o operacional, depois vou mostrar o resultado. Vou aumentar o zoom. É um operacional bem simples também. Ele é baseado no IFR2. Tá? O IFR é um indicador muito conhecido, né? Um dos principais indicadores aí do tipo oscilador da análise técnica, é um índice de força relativa. A gente configura ele para 2 períodos. E nós vamos esperar que esse indicador ele ele abaixe, né, para baixo do nível de 15. Então a gente vai traçar uma linha aqui. Deixa eu colocar a linha aqui. Esse está sem linha. Vou marcar 15. Ok, tem uma linha aqui. A linha fica bem clarinha aqui no InvestCharts, mas é esse pontilhado aqui embaixo. É o nível de 15. Quando o IFR2 estiver abaixo de 15, esse vai ser o nosso sinal de compra, tá? Porém, tem algumas diferenças aqui para o IFR2 clássico, né? Quais foram as mudanças que eu fiz? Primeiro, que entrar no fechamento do candle é um negócio complicado.
tá? Porque você precisa todo dia estar ali na frente do computador esperando o mercado fechar para fazer aquela entrada ali. Às vezes você entra e aí vem um leilão e joga o preço para cima ou para baixo e desconfigura o setup, você já entrou antes do fechamento, enfim, tem uma série de problemas. Então a entrada aqui, ela vai ser feita no dia seguinte. Então, se o candle fechou com FR2 abaixo de 15, a gente vai entrar na abertura, leilão de abertura do dia seguinte, tá? Você tem toda a tranquilidade aqui de colocar a ordem à noite para sua ordem ser executada no dia seguinte na abertura. A outra mudança que eu fiz foi acrescentar um filtro de tendência, que basicamente é uma média móvel, tá? Média móvel costuma funcionar muito bem como filtro de tendência. Nesse caso, usei uma média móvel de 100 períodos, é uma média móvel mais longa. E a gente só vai operar esse setup, é um setup que só opera na compra também, a gente só vai operar ele quando o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos. Então esse fechamento aqui, ele precisa acontecer acima da média móvel. Se ele acontecer aqui embaixo, né, a gente pegar todo esse período aqui, ó, tiveram vários fechamentos, olha, vários fechamentos abaixo da média móvel de 100 períodos, né? O IFR2 várias vezes fechou aqui abaixo do 15. Só que nós não vamos entrar, porque está numa tendência de baixa e a tendência é cair mais. Então a gente não compra, tá? Agora aqui acima da média móvel, a gente já pode comprar. Bom, uma vez que a gente entrou no trade, vou aumentar o zoom aqui de novo. Uma vez que a gente entrou no trade, abriu aqui na abertura, nós vamos ter dois tipos de saída, duas saídas. Uma saída, ela é fixa. Ela vai ser colocada a 1% de alta desde a nossa entrada. Então a gente marca qual foi o nosso ponto de entrada e a gente vai posicionar uma ordem de venda a 1% acima. Então você calcula quanto que dá 1%. Você pode pegar uma própria ferramenta aqui, ó, e medir. Opa, tá. Não deu. Esse aqui, ó, percentual. Pega aqui, ó, 1%, tá? Mede aqui 1% na ferramenta e coloca ali a sua ordem de venda, a sua ordem de saída. Ou você pode usar também a calculadora para calcular exatamente qual é 1%, tá? E você já deixa sua ordem pendurada ali até dar saída. Essa é uma saída. Só que nós vamos ter uma segunda saída. A segunda saída, ela é simplesmente a saída tradicional do FR2, que é a máxima dos últimos dois candles. Então, se tocar a máxima dos últimos dois candles, você também sai. Então, você também vai pendurar uma ordem lá. Tá? Se tocar lá, você vai sair. Nesse caso, a saída aconteceu com 1%, porque a máxima de dois candles ainda estava muito distante. Em outros trades, olha só, nesse trade aqui, aconteceu no mesmo dia. No mesmo dia, ele já tocou a máxima de dois candles. Tá? Aqui já demorou alguns dias. Ele tocou a máxima, ele nunca tocou aqui 1%, né? Ele só caiu, foi uma operação que estopou, até que um dia ele tocou a máxima de dois candles e saiu, tá? Nesse dia aqui, ele saiu logo na abertura, porque a abertura já foi acima do ponto de saída, então deu um lucro até extra na abertura, tá? Então existem várias situações. Nesse dia aqui, nós entramos na abertura e logo no primeiro dia já deu esse pavio que já atingiu lá em cima, ó, a máxima de 2 dias, tá? Então você vai deixar duas ordens penduradas. Uma é fixa, uma ordem de 1% do ponto de entrada, e a outra marcando a máxima de 2 dias, e a cada dia, a cada novo candle, você vai ajustando essa máxima, tá? À medida que novos candles forem aparecendo e o sistema ainda não ter dado saída. Um operacional bastante simples, tem muitas operações, tá? O filtro ele vai impedir de você entrar em períodos de queda, então a gente pode ver que sempre que tem períodos de queda aqui no BOVA11 ele não vai entrar, ele vai te deixar de fora. E qual foi o resultado então do backtest durante todo o período do BOVA11? O resultado é essa curva de capital. Olha só, é uma curva bem bonita, tá? Eu diria que para swing trade é uma das curvas mais bonitas que eu vi, embora que a gente está analisando um único papel, né? A gente não está analisando em todo o Ibovespa. Mas para um único papel é uma curva realmente muito bonita, um drawdown mínimo. O drawdown que nós tivemos foi de 6,9, 7%. Tá? 7% de drawdown. Eu estou considerando que o custo bolsa, tá? Que é 0,04% por operação. A gente paga isso para entrar e paga de novo para sair. Tá? Então, assim, realmente é uma curva espetacular, ainda mais com um sistema de reversão à média, né? E a gente teve um crash no meio desse caminho, que foi o Covid, lá em 2020. Mas se a gente, vamos lá, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Se a gente olhar aqui, ó,
Não tivemos nenhuma entrada durante o crash. Por quê? Porque nós filtramos, nós colocamos uma média móvel e nós não vamos entrar enquanto o preço estiver abaixo dessa média móvel. Então ele filtrou o crash para a gente. O maior problema de sistema de reversão à média são justamente os crashes, né? Então ele filtrou e deu essa curva maravilhosa. A rentabilidade aqui foi de 70%. É uma rentabilidade baixa pelo tamanho do período, tá? É uma rentabilidade baixa, porém a curva de capital é uma curva fantástica. E como eu falei no início do canal, todo mundo sabe, né, que o BOVA11 é um ETF de bolsa, portanto ele vai andar junto ali com a bolsa e junto também com o índice futuro. Então, se isso aqui funciona para a BOVA11, qual seria o desempenho dessas mesmas estratégias no índice futuro? Porque o índice futuro você consegue alavancar, tem alavancagem. Então vamos lá, primeiro eu vou testar a primeira estratégia, que é a de tendência, mas não vai ser no BOVA, vai ser no índice futuro. O Infut, ok? Reinvestir no capital, tá? Desde lá pegou aqui final de 2008, tá? Vamos ver o gráfico, olha só. Esse aqui é o gráfico da curva de capital da estratégia de tendência do Dontia, que eu mostrei primeiro, operando o índice futuro, tá? O mesmo ponto de entrada, o mesmo ponto de saída, tudo do mesmo jeito, tá? Nós tivemos aqui uma rentabilidade de 169%, com um drawdown de 26%, arredondando, tá? Isso é claro, né, gente, sem alavancagem. Você consegue alavancar o índice. Nesse backtest aqui, eu não estou fazendo ele considerando alavancagem. Está sem alavancagem. Tem que ficar atento com a alavancagem, porque a alavancagem, ela vai alavancar a perda também, tá? Não só o lucro e a perda. Então, ele vai alavancar essa rentabilidade, mas também vai alavancar o drawdown. Então, vai ter um drawdown maior. Então, você tem que fazer o seu gerenciamento bacana aí, seu gerenciamento de risco, para não quebrar quando vier o drawdown, tá? Então, muito cuidado aí com a alavancagem. E vamos ver, então, o resultado aqui da segunda estratégia, tá? De reversão à média. O Infut, ok, mesmo período, sem executar. E a curva de capital é essa curva aqui. A gente já percebe que já teve um drawdown um pouco maior, tá? Mesmo assim, ainda é uma curva bonita, não é tão bonita quanto a do BOVA11, né? Tem pequenas diferenças ali do BOVA para o índice, tá? Mas é uma curva bem interessante. Qual que foi o drawdown aqui? 9% de drawdown, com rentabilidade de 46,96%, 47%, né? 47% para 9%, né? E como eu disse no início, vou até abrir aqui o gráfico. Como eu disse no início, isso aqui é um sistema bruto. Vocês podem otimizar, mudar os filtros, adicionar novos filtros, testar outras saídas. O objetivo aqui é fornecer ideias. Vamos ver quanto que foi esse drawdown? Fiquei até curioso. O drawdown aconteceu aqui, em torno do trade 99. E o 99 foi lá em outubro de 2018, mais ou menos. Tá, aqui foi... Ah, foi aqui, ó. Foram essas quedas aqui, ó. Tá? É aqui que veio o drawdown da estratégia, ó, por causa desse trade aqui, ó, principalmente por causa desse trade. Talvez se a gente usasse uma outra média móvel, em vez de 100, 50, a gente já conseguiria filtrar mais ainda essas quedas, tá? Enfim, são só ideias, né? Você pode testar outros percentuais, pode testar outras coisas também, mas eu considero isso aqui bastante promissor, tá? Para quem quer operar aí swing trade, operações mais curtas, vamos ver o tempo médio aqui. Trade médio 2 trade, tá? Então, o tempo médio aqui desse setup é de 2 candles. Você abre num dia, 2 dias depois você está encerrando. Esse é o tempo médio. Então, são operações bem curtas, tá? Isso aqui é legal para quem está fazendo alavancagem. Enfim, o objetivo aqui do vídeo foi divulgar ideias e não deixam de ver também as outras playlists desse canal, que tem dezenas de outras estratégias lá para ações, para commodities, mercado americano, criptos, vários outros ativos. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.